o nosso tema é a segunda palestra nossa aqui na Arena. Nós fizemos uma palestra na terça-feira, falando exclusivamente sobre logística e oportunidades da América Latina. E hoje nós vamos fazer uma espécie de complemento, digamos assim, que é essa parte incluindo sustentabilidade, o lado ambiental, o lado social também do nosso desenvolvimento. Tá? Quero agradecer aqui a presença do nosso representante aqui, ó, da Sankhya, nosso amigo que está representando aqui a Sankhya, esse stand aqui ao lado. Também o nosso amigo que está representando aqui a Nansen, esse outro stand aqui do lado, que tem soluções tecnológicas incríveis dentro da sustentabilidade. Bom, aqui no palco comigo eu tenho o nosso vice-presidente, Guilherme Azevedo, que é também um representante de toda a parte ambiental, do eixo ambiental da Conlatam, e nós temos a Lorena Caruso, que é a nossa diretora de Relações Internacionais. Nosso diretor financeiro e tecnologia, fica de pé, Charles Maciel, está aqui na frente então, e a nossa diretora de comunicação, que está lá atrás, Sueli Cirino. Estamos falando aqui basicamente sobre como desenvolver territórios, desenvolver cidades, e se eu pudesse trazer uma definição bem simples e clara, o que é a Conlatam? O que ela faz? Nós somos integradores de territórios. Nós integramos prefeituras, integramos as soluções tecnológicas, integramos hubs logísticos, integramos sustentabilidade, integramos social. Esse é um grande desafio que eu vou estar explicando aqui ao longo da nossa apresentação, né? E o desenvolvimento logístico sustentável do interior de São Paulo é o grande foco, tá? Vamos lá. Eu vou começar por uma visão macro aqui, porque eu percebi, inclusive, na nossa palestra anterior, que tem pouca gente que está olhando para esse cenário. Dá uma olhadinha nesse mapa. Olha essas setas. Vamos ver se a gente identifica aqui cada um dos locais, né? Então aqui nós temos, ó, Brasil com um marcador ali em São Paulo, certo? Brasil e América Latina, América do Norte. E aí depois nós temos mercado asiático, mercado aqui africano também, mas por uma rota que a gente não está acostumado. Como que a gente costuma pensar em termos de rota? Porto de Santos, São Paulo, Porto de Santos, saindo ali à direita para a Europa, saindo para a África e saindo para o leste dos Estados Unidos. A solução que existe até hoje, que passa para o outro lado, é o Canal do Panamá. Todo mundo aqui conhece o Canal do Panamá? Levanta a mão aí só para eu saber, ó. Conhece o Canal do Panamá. Essa é a solução que tem hoje, funciona há muito tempo, aliás, funciona muito bem, tá? No entanto, existe um esforço que está acontecendo de vários governos, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, justamente para que se torne viável, e estamos nessa direção mesmo, se torne viável o quê? Os portos aqui do oeste da América Latina, os portos do Chile e do Peru, basicamente. Já ouviram falar do porto de Xangai? Quem já ouviu falar? Xangai é o maior calado da América Latina, ou seja, é a posição mais funda que podemos então estar trazendo grandes navios para transportes para o mercado asiático, basicamente. Tá? E nós temos os portos, então, do Chile também, no norte do Chile. Por exemplo, Iquique, Antofagasta. Já ouviram falar? Iquique, Antofagasta. É sobre isso que a gente está conversando aqui. Tá? Qual é a parte da revelação, digamos assim? O que eu quero abrir os olhos de vocês? O nosso mercado mundial, a maneira como as mercadorias estão traficando, ela está mudando muito fortemente nesses últimos tempos. Tem algumas atitudes do governo norte-americano que estão impulsionando também isso. China já é um enorme parceiro comercial do Brasil. Estados Unidos continua sendo um enorme parceiro comercial do Brasil. Europa também, a mesma coisa. Então, a pergunta que fica é a seguinte: se eu posso vender mais e melhor
por outros canais, por outras vias, né? A partir de um tipo de interligação, digamos assim, um canal do Panamá no sul, que ligue Santos diretamente a Iquique, no Chile, ou Chancay, no Peru. Se eu tivesse essa possibilidade de um modal rodoviário que atravesse o continente, um modal ferroviário que dê apoio, e em alguns pontos também um modal hidroviário dando apoio em alguns desses pontos, obviamente eu tenho oportunidades a mais. Essas oportunidades a mais não são só promessa, e é isso que eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês, tá? Grande objetivo, então, dessa nossa palestra aqui num primeiro momento. Menos tempo, redução de tempo para esse setor, mais essa visão mais macroeconômica. Segundo ponto aqui, menos custo. Existe possibilidade real de redução de custo. Num primeiro momento, para alguns tipos de setores, principalmente de mineração, ligado à mineração, e a redução de custos para com o passar do tempo, tá? E ganho de mercado, né? Bom, Daniel, tô gostando, tá ficando interessante, não entendi aonde está a sustentabilidade ainda nisso, mas eu tô gostando do que você está dizendo. Por quê? Sustentabilidade, ela tem que vir em conjunto com o valor econômico, com o valor de mercado, com as coisas acontecendo. Então, deixa eu dizer algumas atitudes, alguns trabalhos que estão sendo executados, tá? Primeiro, o governo federal. Há muitos anos, e isso independente de quem é o presidente, independente de eleição, há muitos anos vem sendo desenvolvido um projeto que se chama Rotas de Integração Sul-Americana. Basicamente, esse projeto, ele mapeia, ele desenha todas as rotas que conectam o leste com o oeste sul-americano. Algumas delas atravessam desde o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, como esses aqui, e isso são chamadas de rotas bioceânicas, de 2 oceanos, bioceânicas, e tem algumas que nascem, na verdade, no meio do Brasil, como essas em verde aqui, né? Nascem no meio do Brasil e vão aqui para a América do Sul. Todos esses países aqui em cinza são os nossos países vizinhos, nossos países latinos, né? Existe algo de suma importância para São Paulo. Vamos localizar São Paulo aqui, ó. Ali. Estado de São Paulo. Uma rota que sai diretamente do Porto de Santos. Ela se bifurca e continua passando pelo Mato Grosso do Sul, ainda em verde. Tem um ponto de união ali, de entroncamento, que é Campo Grande, bem no centro ali do Mato Grosso do Sul. Depois nós vamos atravessar aqui a fronteira do Brasil com o Paraguai, que nós temos no lado brasileiro Porto Murtinho, é o nome da cidade, e Carmelo Peralta, que fica do lado paraguaio. Essa rota continua, atravessa aqui o norte da Argentina e finaliza aqui no norte do Chile, fazendo essa conexão completa. Daniel, como é que estão essas rotas? Já está tudo pronto? Já está tudo certo? Eu vou passar duas visões aqui para vocês, tá? As visões menos otimistas. As menos otimistas. Ó, Daniel, tem muita dificuldade ainda, logística, tem muita dificuldade ainda dessas rodovias, ferrovias, para poder fazer essa conexão do jeito que nós gostaríamos que fosse, digamos assim. Visão mais otimista. 2027, aqui nesse entroncamento do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, 2027 termina de fazer a ponte bioceânica, que é a ponte que está fazendo, está faltando, digamos assim, para a gente poder fazer essa conexão completa. Quando a gente vem para essa visão aqui do estado de São Paulo, nós temos 3 rotas mapeadas pela Conlatam, que são as 3 principais rotas para que a gente tenha, de um lado, Santos, ou saídas de Santos, e para o outro lado, o rumo justamente para o Paraguai e para o Chile. As rotas são Castelo Branco, Marechal Rondon e Washington Luiz. Não leve muito em consideração as setas ali, elas são só ilustrativas, tá?
Esses 3 eixos conectam diretamente o Porto de Santos ao extremo oeste do estado de São Paulo. Por que que isso é importante para a minha fala e para a Conlatam? Eu vou ser muito direto e sincero com vocês. Onde existe rodovia, tem desenvolvimento econômico. Onde não tem rodovia estruturada, não tem desenvolvimento econômico. Onde tem ferrovia que dá suporte, tem desenvolvimento econômico. Onde não tem, não tem desenvolvimento econômico. É simples assim. O estado de São Paulo tem 645 municípios, mas nem todos estão plenamente estruturados. Essas 3 rotas que eu estou falando aqui, elas compreendem aproximadamente 150 municípios que são cortados por essas 3 estradas, e isso significa que esses municípios são vetores de crescimento econômico. Quem vem dos outros, ou de outros estados, ou quem vem do interior do estado de São Paulo, sabe muito bem que a gente roda quilômetros e quilômetros e quilômetros sem ter nada à direita e à esquerda dessas estradas. Então eu vou colocar aqui, na memória de vocês, uma espécie de post-it. O que a Conlatam faz? A Conlatam está aqui para integrar o desenvolvimento daquilo que vai à direita e à esquerda dessas estradas. É isso que é o nosso objetivo, é isso que a gente quer fazer. É esse fomento, ok? Muito bem. Esses 3 eixos, eles vêm sendo muito bem cuidados pela Secretaria de Estado de Logística do Estado de São Paulo. É a Subsecretaria de Logística. Vocês vão conhecer pelo nome de CEMIL. Tá? Bom, então vamos lá, Daniel, para a gente entender. Existe um desenvolvimento federal que está dando suporte ao crescimento. Ah, Daniel, eu gostaria que fosse mais rápido esse desenvolvimento. Não está na minha mão, não está na sua mão. Esse desenvolvimento é algo que vem do governo federal, mas ele está acontecendo. Existe uma integração e um desenvolvimento acontecendo pelo Estado. A Conlatam tem documentação firmada tanto com o Ministério do Planejamento e Orçamento, com o Ministério de Desenvolvimento Regional, isso falando de Brasília, e tem com a CEMIL, que é a Secretaria, então, de Logística, na verdade, de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística aqui do Estado de São Paulo. Tá? Nós somos um parceiro, digamos assim, ideal para vocês que querem, precisam que a gente integre o que vocês precisam com a outra ponta. Da onde que vem, então, o nosso conceito aqui de integração? Presta bem atenção nesse mapa aqui. Primeiro lugar, hubs logísticos que surgem nas cidades. O que é um hub logístico? Nós estamos falando de um porto seco, nós estamos falando, eventualmente, de galpões alfandegados, dependendo da situação. Nós estamos falando de postos, CACs, falando até para o nosso amigo aqui, né, que são os postos de apoio aos caminhoneiros. Nós estamos falando de algumas coisas nesse sentido de logística, silos, né, que podem ser implementados ao longo da rota. Isso aqui faz com que as empresas locais e até mesmo empresas que vêm de fora possam se expandir dentro das cidades. Isso nos leva à diminuição de custos, porque você tem, obviamente, uma eficiência que vai acontecendo ao longo do tempo, uma eficiência de custos. Isso melhora a arrecadação para os municípios, isso melhora as taxas de emprego dos municípios. Então nós temos aqui um ciclo muito importante da economia. As cidades estão preparadas para essa mudança? Não, né? Esse é o ponto básico, o mais importante, que é o porquê de eu estar aqui hoje com vocês e é o porquê de cada um de vocês estar aqui. Tem muito o que fazer. Não há integração. Falando de uma forma até bem simples, né? A moça que está aqui desse lado, com certeza não conhece a moça que está ali do outro lado e o que vocês fazem. Não há integração. Nós não conhecemos os negócios uns dos outros. A Conlatam vem para trazer exatamente esse link de uma forma organizada, com governança, com compliance, com software, com tecnologia, articulação financeira de recursos e fazendo então todo esse
link aí que é necessário. Um paradigma muito importante aqui. Quando a gente fala de desenvolvimento logístico, geralmente a gente pensa nisso aqui, né? Caminhão, rodovia. É isso. Mas não é sobre isso. O grande paradigma que a gente tem que trabalhar é que desenvolvimento logístico conecta absolutamente tudo numa cidade e numa região também. Se a gente partir desse princípio, com toda certeza a gente vai entender, poxa, agora o Daniel abriu a minha cabeça de uma forma muito maior. Agora eu entendi o que ele está dizendo. Existem muitas oportunidades a serem trabalhadas. Cidades que crescem muito rápido têm um problema que acontece, uma tendência que acontece, que é ter problemas sociais, ter problemas ambientais, ter impacto econômico na mão de obra principalmente. Pensa junto comigo aqui para a gente entender. Será que uma prefeitura que hoje não tem, vou dar alguns exemplos aqui, escolas preparadas, postos de saúde ou hospitais preparados para receber um volume maior de pessoas transitando, uma cidade que não tem a parte do planejamento territorial bem definido. Olha, aqui é o local onde vai ter indústria, aqui é o local onde está a população que já estava lá, aqui é o lugar onde a gente vai trabalhar o meio ambiente. Se não houver um plano diretor muito claro, com uma estratégia muito clara, tá? Você começa a ter alguns problemas, porque não tem emprego para todo mundo, porque não tem infraestrutura de esgoto, de água para todo mundo. Não havia um direcionamento de onde pode construir, o que pode construir e coisas nesse sentido. Ou seja, o socioambiental, ele foi deixado de lado. As pessoas ficaram só com o econômico. Então vai vir aquela grande empresa para cá, só que essa grande empresa não vai tomar conta de tudo. Então todos vocês que estão aqui hoje, que são gestores públicos, vocês precisam da Conlatam no sentido de nós trazermos essa inteligência junto com diversos parceiros, academias que nós temos, tá? Justamente para esse tipo de entendimento. Como que eu cresço a minha cidade? Só que de uma forma organizada, ordenada, sem gerar maiores problemas. Então, o nosso vice-presidente vai dar uma palavra aqui sobre essa integração que a cidade precisa ter em todos os sentidos. Boa tarde, pessoal. A gente entende que é necessário que haja planejamento territorial, considerando planejamento sustentável ambiental não como um tema à parte, mas, na verdade, como uma inteligência que integra e é transversal a todos os outros planejamentos. Né? Você tem projetos sustentáveis em contrapartida do crescimento das cidades hoje em dia. Geralmente a gente está falando de redução de impacto ambiental. Não é isso que acontece? Estamos reduzindo o impacto ambiental. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está colocando aí o terceiro setor, os ambientalistas e tal, num movimento que é contra o movimento do crescimento econômico, o movimento do crescimento industrial, certo? Acaba que ficam duas forças, uma atuando contra a outra. E isso atrapalha bastante o crescimento, o planejamento, a integração, que é o que a gente está falando aqui desde o início. Então, quando a gente, na Conlatam, a gente vai trabalhar uma questão de vamos criar uma estratégia de desenvolvimento sustentável para uma região, e deixa eu falar bem profundamente, para uma região não é um município, que hoje a gente tem planejamento de territórios pequenos, de bairros planejados de município, mas a gente não tem um planejamento de Estado. A gente não tem um planejamento brasileiro, a gente tem um planejamento integrado nas biorregiões. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que falar de biorregiões. A gente tem a biorregião da Mata Atlântica, a gente tem a biorregião do Cerrado, a gente tem características específicas que direcionam todo esse processo. E a nossa estratégia de trabalho, na verdade, é como que a gente faz para identificar as potencialidades sociais, ambientais, territoriais e econômicas das regiões, e a gente faz o fomento
e a articulação para o desenvolvimento da biosocioeconomia das regiões. Ou seja, para que as operações econômicas regionais, as operações sociais regionais estejam integradas na operação, na maneira sustentável, ou seja, na maneira permanente de acontecer. Ou seja, eu não estou desenvolvendo um projeto apenas para minimizar os impactos ambientais. Eu estou desenvolvendo projetos que façam com que as operações econômicas locais sejam permanentes, sejam integradas com as potencialidades locais, seja na questão de abastecimento de alimentos, seja na questão da criação de PSA, né, de pagamentos por serviços ambientais, e assim por diante. Quando a gente fala de integração, então, dessas infraestruturas, nós colocamos aqui 3 camadas para ficar bem racional a nossa proposta. Tá? Existe a infraestrutura. Geralmente a infraestrutura ela é feita pelas grandes indústrias, pelas grandes empresas de infraestrutura e pelo governo. É a camada que vem acima dessa, que é a camada corporativa. As empresas em si, os escritórios, o comércio, as escolas, tudo isso que vem nessa segunda camada. E uma terceira camada que a gente chama de mercado, ou seja, as pessoas trocando, as pessoas que estão ali convivendo juntas. Hoje, não existe uma conversa, e aí eu vou pedir para você analisar o seu caso agora. Não é o meu caso, é o seu caso. Geralmente não existe uma conversa fluindo entre essas 3 camadas. É como se fossem 3 mundos completamente diferentes. Tá? O trabalho que a gente está fazendo, então, é justamente fazer essa integração. Se comunicar, e isso, obviamente, é em função da maneira como a Conlatam é organizada internamente. Eu não vou cansar vocês aqui, porque é muito técnico, tá? Mas existe uma maneira que nós organizamos a Conlatam para que houvessem essas 3 instâncias trabalhando em conjunto, além da instância internacional. Nós estamos lançando aqui na Feira Intermodal o Integra SP com Latam. Faz parte do Integra com Latam, que é a nossa plataforma maior, integra com a América Latina, integra com Latam, exatamente esse específico que é para São Paulo. O que é, então, o Integra com Latam? É a nossa plataforma estratégica. Abaixo dela é que vem todos os programas e todos os projetos que vão ser executados na ponta. A Conlatam é quem orquestra, quem faz a maestria, digamos assim, de todo o processo. Precisamos de parceiros desde quem executa, as entidades executoras, as empresas de solução. Precisamos daqueles que estão na ponta executando. Precisamos também daqueles que investem, que querem investir com segurança. Geralmente o investidor fala assim para mim, Daniel, mas é difícil lidar com o governo, com a prefeitura, porque parece que os interesses não se encaixam. A Conlatam está no meio para fazer essa governança funcionar. É esse exatamente que é o nosso trabalho, tá? E para aqueles que são da administração pública, Daniel, eu quero fazer crescer a minha cidade de forma muito simples e objetiva, mas parece que eu não estou conseguindo trazer os parceiros certos. Nós somos esse integrador. Então, essa é a nossa plataforma estratégica que se chama, então, Integra SP com Latam, especificamente aqui, tá? Essa imagem da ponte é muito forte, tá? Essa imagem da ponte é fundamental. Nós somos a ponte entre logística e economia, que é o que os governos estão trabalhando, porque eles não interferem no mercado, ou não deveriam interferir no mercado, logística e economia, e do outro lado, desenvolvimento territorial sustentável. E no meio da ponte a gente tem a economia em si funcionando, os mercados funcionando, tá? O que é, então, que nós estamos conectando, tá bom? Começando, então, pelo primeiro quadro ali, ó. Atuação econômica, empresários, comércio, indústria. Segundo quadro aqui, logística e infraestrutura, transporte, distribuição, mobilidade. Terceiro, investimentos, sejam nacionais ou internacionais, investidores, fundos e financiamentos. Eu vou pedir para a nossa diretora, a Lorena, para ela estar falando um pouquinho aqui sobre esse lado que ela domina, que a gente está falando de Mercosul. O Integra com Latam é integrar com a América Latina.
E aqui eu estou falando de São Paulo, mas eu quero dizer, ou ela vai dizer melhor, como levar São Paulo para a América Latina através do Mercosul. Só que eu preparei uma coisa especial aqui. Vocês sabem qual é a língua oficial do Mercosul? Alguém aqui sabe qual é a língua oficial do Mercosul? É o Guarani. Vocês não sabiam disso, né? É o Guarani, é a língua oficial. E ela é falante e professora em Guarani. Había y me jawere ape, xerera Lorena Marín, viaja enyandeñe en por aí teva. Todo mundo compreendeu o que eu falei, né? Mas quem gostaria de saber o que eu falei? Bom, ela é a língua oficial do Mercosul. Eu sou Lorena Marín Caruso, moro aqui há 25 anos. Nossa expertise com Latam, ela é uma mistura de esse promédio de todos os fundadores. Estamos quase 30 anos mexendo em sustentabilidade, economia criativa e, em meu caso, preservação de nossa cultura de América Latina com a preservação de nossa língua maternal, de nossa cultura maternal, da preservação de nossos povos originários, de nossa gastronomia típica regional, porque nós actuamos como um bloco, o bloco do Mercosul. Esse bloco do Mercosul, eu estou em algumas lideranças femininas, que são convergências de mulheres que exportam e mulheres que trabalham para integrar, então, o Brasil com a América Latina. Porque essa mesma configuração que se dá na etapa do primeiro setor, segundo e terceiro setor, é a mesma que eu, como quase uma cidadã brasileira, né, Daniel? Exato. Quase uma brasileira. Meus filhos já são brasileiros, moram aqui comigo, estão por aí trabalhando também de tradutores. Essa é uma necessidade que a Conlatam também se configurou, que é integrar a América Latina toda com as oportunidades que o Brasil tem. Temos rotas, temos barcaças, temos mercadoria que pode ser distribuída a nossos países vecinos. Eles precisam muito consumir, gostam de consumir o que o Brasil tem, só que não temos essa integração. Muitas vezes é pela língua, verdade? Mas a Conlatam propõe para vocês que todos sejam bem-vindos para integrar a América Latina ao Brasil e olhar as oportunidades. A Lorena é bastante humilde, mas eu quero dizer para vocês, a Lorena faz parte da UIP, que é a União dos Industriais do Paraguai. Um dos trabalhos que ela já realiza é justamente levar empresas do Brasil para melhores oportunidades no Paraguai. Ou seja, quando eu digo para vocês que a Conlatam está conectada com o governo federal, com os ministérios, com o governo estadual, com as secretarias dessa importância, com as classes, os representantes de classe, com o governo do Paraguai e as membrecias ligadas ao Mercosul. Nós estamos dizendo o seguinte: sabemos o que estamos fazendo, temos experiência não só institucional, mas também a experiência geral de todos que fazem parte da diretoria e das equipes. Nós temos profissionais na área ambiental, profissionais na área social e profissionais na área de economia consciente, circular, criativa, para poder fazer isso. E por isso nós nos aventuramos a também fazer os links de governança com governos municipais, governos estaduais, associações. Quem aqui, eventualmente, é presidente, diretor de união, associação, sociedade, federações do terceiro setor. Tudo aqui está abarcando também esse conceito. Inovação e tecnologia com startups, centros de pesquisa e toda a conexão socioambiental que hoje a gente trabalha, né? O ESG, projetos sociais e planejamento urbano. Toda essa gama pode aderir ao Integra SP. Esse é o conceito direto. Aderir ao nosso programa. E nós temos muito interesse, então, de levar isso para uma segunda conversa
ou no escritório de vocês, ou no nosso escritório na Vila Olímpia, bem ali no centro econômico aqui de São Paulo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e espero que todos tenham uma ótima feira. Fiquem todos com Deus. Boa tarde.